Então, boa noite. Pedimos aos bons espíritos que nos inspirem nos estudos da noite de hoje. Nós trazemos conteúdo que certamente todos já conhecem, mas como recordar é viver, nós vamos revisar alguns ensinos da doutrina espírita e também dos ensinamentos de Jesus. O Bezerra de Menezes, no livro Tormentos da Obsessão, ele diz que cada indivíduo é uma história viva de seus atos passados. E ele também diz o seguinte, que a soma de suas experiências modela-lhe o caráter. As aspirações, o conhecimento e a responsabilidade moral. E que todos nós temos grandes experiências durante a nossa vida, nas diversas existências que por aqui passamos. Já fizemos muita coisa boa, mas também tivemos problemas, prejudicando outros pela nossa ignorância, com nossos descuidos. Então nós temos coisas a reparar, e a nossa convivência deve ser muito bem utilizada para nos melhorarmos dia a dia. Então, no livro, uma comunicação do Manuel Filomeno de Miranda ao Divaldo Franco, diz o seguinte: herdeiro de si mesmo, o espírito transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos que se faz possuidor, sendo-lhe impostos os deveres da reabilitação e do refazimento quando erra, tanto quanto do progresso, quanto se porta com equilíbrio. Então, como nós somos herdeiros de nós mesmos, qual a herança que nós temos? E nós temos que cuidar muito com o dia de hoje, com o momento, de fazermos boas conquistas, para adquirirmos boas virtudes e assim nos auxiliarmos e auxiliarmos as pessoas que estão à nossa volta. O Emmanuel nos diz que nós somos restauradores, que o espírito é restaurador do seu passado. De que forma isso? Certamente tratando todos com amor e fazendo bem aos outros, procurando auxiliar, agregar valor às suas tarefas. Então, não só auxiliar, mas auxiliar com amor, com dedicação, conversando e incentivando as pessoas à sua volta. E ele diz que também o espírito é construtor do seu destino. Então nós temos que estar muito atento quanto à ocupação do tempo, à ocupação do nosso conhecimento, das nossas virtudes que nós temos, que certamente são muitas, e procurando ocupar bem essas virtudes, esse tempo e esse conhecimento na construção do progresso nosso e das pessoas à nossa volta, nos auxiliando mutuamente, nos amando e amando o nosso próximo, pois cada vez que nós auxiliarmos com amor o nosso próximo, nós vamos estar fazendo a vontade de nosso Pai Celestial, que é o nosso bom Deus, que pede que nós nos amemos uns aos outros, porque nós todos somos irmãos. E o Emmanuel diz o seguinte no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, sobre a vontade. Comparemos a mente humana a um grande escritório subdividido em diversas seções. Tem o departamento da memória, arquivando a súmula das experiências. Então esse departamento arquiva tudo o que aconteceu durante a nossa longa vida, nas diversas existências que por aqui passamos.
tudo está arquivado na nossa consciência. E ele diz que acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. E que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, de acordo com a nossa vontade, nós vamos agir ou ficar estacionados, ficar acomodados, perdendo tempo, não ocupando, não utilizando esses grandes patrimônios que Deus nos deu, que são as virtudes, e que devemos usar bem os nossos talentos. Temos o talento da nossa voz, o talento da nossa visão, que podemos enxergar as pessoas e olhar com carinho. Temos o talento do conhecimento, a apoiá-las nas suas práticas do amor. Então, nós devemos fazer bom uso de tudo que nós temos, né? Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. O pensamento é a força eletromagnética. Tudo inicia no pensamento. Então, nós temos que cuidar muito com nossos pensamentos. No momento que surgir influência, porque nós estamos rodeados sempre junto com bons espíritos, de acordo com nossos pensamentos. Paulo de Tarso já dizia que nos acompanham uma nuvem de testemunhas que sempre estão conosco. E certamente estão de acordo com nossos pensamentos, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com nossos sentimentos, vão ser as companhias que estão conosco. Por isso que nós temos que estar muito atento. Nós é que as escolhemos de acordo com o nosso pensamento e as nossas palavras e as nossas atitudes. Então, nela, diz assim, na vontade, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, nós podemos ficar sentados, ou sairmos fazer uma caminhada, ou telefonarmos para alguém, saber como é que ele está, ou fazermos uma coisa boa junto às pessoas, fazermos a caridade. E o Emmanuel diz o seguinte, que temos o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Aqui ele está dando a entender a arte. Pode ser a poesia, a boa música, os bons sentimentos que envolvam. Então nós temos que ocupar sempre bem tudo aquilo que nós sabemos que nós temos. O dever cumprido certamente nos traz muita paz. No momento que nós utilizamos no nosso dia a dia, fazermos todo o esforço que pudermos nas boas atividades, nas boas obras, nós vamos ficar em paz. E a paz, o que gera? A paz gera alegria, e muita alegria do trabalho já feito, satisfação. E a alegria traz a confiança também em nós e nos incentiva a fazermos mais ainda, cada vez melhor. Então, sobre as riquezas do ideal e da sensibilidade. Tem o poeta português Antônio Nobre, que escreveu o seguinte poema, o nome é A Mocidade, que está no livro Parnaso do Além-Túmulo. Então, nós vemos hoje, inclusive, se não me engano, é o Dia da Arte. Então, nós temos que usar a arte, usar a poesia, a boa música, para nos auxiliar no dia a dia. E o Antônio Nobre, esse poeta português, ele diz o seguinte: cantai, cantai, ó mocidade, encantada que ri nos prados verdes. Cantai o amor, que é luz, que se entesoura, vibrai na luz da vida em que viverdes. Ide cantando mocidade ardente, alvorada em abril, do sol nascente.
clareando o porvir, almo e risonho. Marchai sorrindo, doce juventude, na exaltação do amor, na exaltação da saúde, ébria de aroma e luz, ébria de sonho. Então nota aqui que ele coloca a grande importância do amor, da afabilidade, da doçura, da benevolência e da alegria, não é? De cantar, de estar contente. E da saúde. Hoje em dia nós temos que agradecer muito pela nossa saúde. No momento que nós estarmos bem, e agradecer e auxiliar as outras pessoas a também terem saúde, cuidando bem do corpo, que é um grande patrimônio que Deus nos deu, a saúde psíquica, vendo bons filmes, vendo bons programas, da saúde espiritual, lendo bons livros. Então nós temos que nos cuidar. Tudo aquilo que nós cuidarmos bem dura mais. Então, cuidarmos bem do nosso corpo e de nós mesmos, aí nós vamos estar em condições de cuidar dos outros, auxiliar os outros. Assim como cuidamos do nosso patrimônio, do nosso carro, cuidar também das relações, da boa convivência, não ferir, e sim cantar e auxiliar os outros, ouvindo-os, sabendo se estão bem, se precisam de ajuda, e procurar auxiliá-los sempre. Então, a importância da melhoria moral. Entre o desejo e a ação, porém, há grande distância, pois o querer nem sempre se traduz como o fazer. Quer dizer, nós temos que construir ou criar o reino de Deus dentro dos nossos corações primeiro. Vivenciar o Evangelho, não só ler. Nós temos que ter o conhecimento, é de suma importância o conhecimento intelectual, mas buscarmos a vivência desse Evangelho aos poucos, primeiramente conosco, nos amando, nos cuidando, e depois com o nosso próximo, com as pessoas mais próximas e aqueles de nossas relações, tanto no trabalho, no trânsito, no centro espírita, etc. Então, mas como bem assinala Emmanuel, o trabalho purificador não é tão simples quanto parece, ele nos diz. Então será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. E nós podemos ver que na internet tem muitas mensagens, muitas orientações espiritualistas, pseudo-religiosas. São boas, mas às vezes a gente prestar um pouquinho atenção no final. Elas dizem, curta a vida porque a vida é curta. Use os seus recursos consigo porque os outros vão brigar quando tu deixar os teus bens, não é? Então, eles não orientam para a gente criar o reino de Deus entre nós, entre os familiares e os nossos próximos. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Não é fácil, mas nós temos que exercitar. Às vezes a gente tem que ficar quieto, temos que nos envolver em oração pelas outras pessoas. E no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, ele nos orienta que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência. E é muito importante esse sentimento, nós desenvolvermos bons sentimentos, não só palavras.
E às vezes a gente dizer uma palavra, mas essa palavra com carinho, com benevolência, é bem melhor do que dizer a verdade nua e crua para uma pessoa. Então, rechear as palavras com sentimentos, mas aí nós temos que ter esses sentimentos no coração, já ter iniciado a criação do reino de Deus no nosso coração, vivenciando um pouquinho, pelo menos, do Evangelho de Jesus. Então, ir conversando bem, com calma, com as pessoas, com afabilidade, com doçura. Em geral, o homem se mantém desatento quanto aos imperativos da sua melhoria espiritual, porque a mídia, os programas hoje em dia, eles apelam para que a gente fique muito distraído. E uma comunicação espiritual, há pouco tempo, numa reunião que teve aqui na casa, eles nos disseram que há muitas pessoas estão encantadas com as facilidades e que algumas até tiraram férias em termos espirituais e se acomodaram mais ainda nessa época de pandemia. Então nós temos que estar atentos que o espírito não descansa, ele não tira férias. Nós devemos estar vigilantes e fazendo bem, mesmo através de reflexões, de preces, orações, telefonemas para as pessoas, com bons sentimentos, boas palavras. Eles que muitos ignoram os chamamentos que as provações proporcionam. Então a pessoa que está passando por uma prova se exaspera, fica desesperada e não compreende por que aquilo ali está acontecendo com ela. Mas a gente que conhece a lei de causa e efeito sabe que tudo teve uma causa, que isso aí é o efeito relativo a seu modo de proceder anterior, não é? E ele diz que muitas pessoas valorizam excessivamente a si próprios. E falta resignação. Resignar-se é quando não tem outra maneira de resolver certos problemas, mas não significa se acomodar. Nós temos que buscar todos os recursos necessários à resolução daquele problema, ou à nossa melhoria, à nossa saúde, ou à saúde dos familiares. Então, tudo tem que ser buscado com esforço, mas se não dá para resolver, vamos nos resignar. E eles que para muitos falta a instrução, não se lembram, não se dão conta da importância da instrução, que é aquilo que Jesus dizia, instruí-vos e amai-vos. Então falta refletir, por que isso está acontecendo comigo? E se dá conta que alguma coisa fez que foi contra as leis de Deus. Falta momentos de oração. Então a oração é de suma importância, como nós vamos ver logo a seguir, que ela nos auxilia, porque no momento que nós orarmos, nos envolvermos em prece, nós vamos elevar a nossa vibração. E se nós estivermos elevados, os bons espíritos vão conseguir nos auxiliar mais, porque nós vamos estar numa faixa mais elevada, aonde eles estão, e eles conseguem perceber qual a nossa dificuldade. E certamente, de acordo com as nossas intenções, nosso esforço, eles vão nos ajudar, porque eles estão sempre prontos para isso. E aí, como vencer os nossos conflitos interiores? É uma pergunta. De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Porque todos nós temos momentos de dificuldades, momentos difíceis, nós às vezes erramos e vamos errar bastante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27,
no item 11 e 12, eles nos dão uma dica. Todo o Evangelho é excelente. No momento que nós estivermos com dificuldades, estivermos chateados, estivermos meio confusos, busquemos umas páginas do Evangelho e certamente nós vamos conseguir o conforto, o esclarecimento e o amparo. Então, nesse capítulo 27, eles dizem o seguinte: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Então, nós temos que utilizar esses recursos, temos que pedir, é aquilo: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Certamente que nós vão nos auxiliar, talvez não no momento, mas com o tempo nós vamos receber o amparo. E eles dizem mais o seguinte, que todas essas misérias que nós, a população, está passando, resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. E às vezes a causa das nossas aflições são de outras existências, não desta. E a grande maioria também são destas, que nós continuamos desatentos, distraídos, nos ocupando com coisas materiais, com os desejos do corpo e não nos elevando. E nesse mesmo item do Evangelho diz o seguinte: se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. E grande parte dos nossos problemas é referente ao nosso orgulho, à nossa falta de humildade, né? Então, se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Então, olha só, nós não nos contentamos com o necessário. E às vezes nós queremos mais, e para nós somos a questão do egoísmo, não é? E isso traz problemas para nós. Nós temos que ser mais altruístas, repartir, compartilhar o que nós temos, o que nós sabemos, e vivermos num ambiente melhor com as pessoas. E o seguinte, a evolução é um processo contínuo, então não é assim de uma hora para outra, ter uma forma mágica, uma fórmula mágica. Em 21 dias a gente consegue fazer um cursinho rápido e evolui, ou 49 dias, não. A evolução é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da existência. Isso pode levar toda uma nossa existência e nós mudarmos um pouco só, porque depende da nossa exigência, de nós nos dedicarmos realmente esse trabalho da nossa melhoria moral e espiritual. Então, o processo tem várias etapas e nós temos que ser perseverantes nesse trabalho. O nosso professor Martins Peralva, no capítulo 8 do livro Pensamento de Emmanuel, nos diz o seguinte: compreender a necessidade de mudar. Enquanto o homem não compreender ele próprio e sentir a necessidade de mudar, não sairá das linhas horizontais da acomodação e das promessas. Então, olha só, ele dá um roteiro
para nós mudarmos um pouco, mudar nossos hábitos, as nossas atitudes. Então ele sugere o seguinte: conjugação da boa vontade, que o Emmanuel nos fala, mas ele acrescenta que tem que ter o esforço e da perseverança. Então, um deles isoladamente não resolverá o problema. Deve coexistir para que se afirmem e concretizem os objetivos da evolução. Então é a boa vontade, vontade boa e muito forte, o esforço e da perseverança. A vontade funciona então como a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então é o seguinte, enquanto uns se contentam com seu horizonte limitado, fica acomodado, outro que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se desse horizonte, e sempre o consegue se tem firme a vontade. E o terceiro passo que o Martins Peralva nos sugere é o seguinte: a firme deliberação de estabilizar a mudança. Alcançada a segunda etapa, é necessário subamos ao terceiro degrau, mediante a firme deliberação de estabilizar a mudança. Exemplifiquemos. Um homem adquire uma posição financeira, se é imprevidente e malbarata os bens conquistados, perderá o que já obtivera. Então é aquilo que Jesus diz: os que não têm, até o que têm, ser-lhe-ão tirados. Com os tesouros do espírito, o problema é o mesmo. Não basta a compreensão da necessidade de mudar, nem a conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança. É imperioso que tenhamos a firme deliberação de consolidar sua mudança, quer dizer, persistir na benevolência, na indulgência, tentando perdoar e nos perdoar, procurando ser afável, ser dócil. Então, tudo depende de nós. E certamente nós vamos estar amparados pelos bons espíritos. E o quarto passo, segundo Martins Peralva, não retroceder na atitude mental superior. O propósito firme de não retroceder na atitude mental superior, a fim de que se verticalizem as nossas aspirações eternas. E ele diz: a luta é grande, evidentemente, para que se efetivem estes 4 fatores. Então, o empenho da transformação moral, a ação é incessante de transformação moral. É trabalho de todo dia e de toda hora. Não dar tréguas. A vigilância deve ser permanente, a fim de evitar tropeços e quedas. Instruí-vos e amai-vos. Mesmo não sendo possível fugir às recaídas, é essencial não se deixe levar por excessivos abatimentos de culpa. É importante, sim, conservar uma atitude positiva de vigilância mental e emocional. Mas nós temos que respeitar aqueles que têm maneiras diferentes de agir dentro da nossa família, dos nossos amigos, porque aí nós também vamos ser respeitados. Então, nós às vezes somos como aquele cego de Jericó que pediu para Jesus que curasse ele. E esmolando, às vezes nós estamos esmolando às margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho, aquela que, para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento,
mas permanecemos indecisos, sem a coragem de marchar para a realização elevada, basta-lhe peçamos o dom de ver, uma exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, só a vontade é suficiente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na coerência do bem. Então, nós temos que nos dar conta de termos grande vontade de nos melhorarmos, seguindo as orientações e os conselhos de Jesus e da doutrina espírita, e que possamos estar sempre confiantes no auxílio dos bons espíritos, que eles estão sempre aí para nos auxiliar. Então agradecemos esse momento, muito obrigado pela oportunidade, que assim seja.